Hoje eu vou te mostrar um projeto, um sistema operacional muito top para você resgatar computadores antigos ou utilizar como uma ferramenta de trabalho extremamente poderosa a partir de um pendrive. Eu estou falando aqui da nova versão do MiniOS, o MiniOS 4 Ultra. Eu vou estar fazendo o review desse sistema aqui com vocês e também vou te mostrar o passo a passo caso você queira fazer o processo de instalação. Desde já vai deixando seu gostei aqui nesse vídeo e sem mais enrolação, bora lá! Beleza, pessoal, essa aqui é a interface principal do sistema operacional, tá? O meu aqui, ele tá em inglês porque eu quero alcançar um público maior aqui no YouTube, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que tem em várias versões e também em vários idiomas, tá? Eu vou mostrar isso para vocês assim que a gente chegar lá na parte de instalação. Você vai poder escolher em português, inglês, do idioma que você quiser. Aqui, a primeira coisa que a gente observa dessa versão para a versão anterior que a gente trouxe em 2023 aqui no canal é que já estamos na versão 4 e também a interface está bem mais agradável do que era anteriormente, tá? Essa barra de tarefa meio transparente com a cor escura ficou perfeita, tá? Aqui não tivemos mudanças nos menus de conexão Wi-Fi, no menu de Bluetooth e nem na central de volume, tá? Ficou algo extremamente simples como sempre foi. Isso porque o projeto foi feito para ser leve, né? E não adianta eles colocar um monte de coisa ali para tornar o projeto mais pesado, tá? Eu já vou fazer a conexão com o Wi-Fi 5 aqui, justamente para a gente estar testando algumas coisas, né? Super importante. A gente vai fazer todo esse review e depois a instalação também aí, caso você goste e caso te agrade. Lembrando, você vai instalar esse projeto somente em computadores mais antigos que não tem ali nem 2 GB de memória RAM. Então beleza, já conectado na rede Wi-Fi, observe que na barra de tarefas a gente já tem um navegador aqui, que no caso é o Firefox, tá? Então para quem já utiliza, eu tenho certeza que você não vai estranhar. Você vai conseguir navegar perfeitamente e com um projeto mais leve possível, tá? Então vamos entrar direto aqui no YouTube, só para mostrar para vocês que você vai conseguir assistir vídeo, vai carregar tudo sem qualquer tipo de problema, tá bom? Então é lógico, vamos entrar no canal Sheriff Tech. E não esquece, né? Se você vai entrar no canal aí, já clica no botão de se inscrever, tá bom? E aqui, observe só que está tudo rodando perfeitamente. Bora lá rodar um vídeo aqui para você ver que não temos problemas com o plugin, não temos problema com travamentos, com imagem quebrando, bugs visuais, nada, tá? Tudo perfeitamente normal, rodando muito bem. E você vai conseguir utilizar o YouTube da mesma maneira. Lembrando, esse não é um projeto para jogos, tá, pessoal? E sim somente para navegação ou para trabalho. Você vai usar dessas seguintes maneiras para que tudo fique mais facilitado aí para vocês, tá bom? Então beleza, já vimos aqui que o navegador dele funciona, temos um navegador totalmente atualizado aqui e que você pode utilizar para várias e várias funções. O legal dessa versão que eu estou utilizando aqui, que é a versão MiniOS Ultra, é que ela já traz também diversas ferramentas para uso diário. Se você clicar aqui em Office, ela traz a alternativa ao pacote Office, que é aqui o LibreOffice. E ele já está configurado aqui e de uma forma que ele vai funcionar perfeitamente sem qualquer problemas ou travamentos, tá? É claro que ele não é tão idêntico ao pacote Office da Microsoft que muita gente está acostumado, mas ele vai trazer todos os recursos que você precisa, somente vai mudar algumas posições aqui, tá? Ele também traz outras alternativas, né, ao pacote Office também, que no caso ali seria o Excel, o Draw, o Impress, tá? Só vai mudar o nome, mas quando você for clicando sobre ele, você vai identificar tudo perfeitamente, vai conseguir trabalhar com planilhas, estudar e muito mais, tá? Outro ponto que eu gosto bastante aqui nesse projeto, que eu tô gostando, na verdade, é que ele já traz algumas ferramentas de multimídia, como o VLC Player, que é um excelente reprodutor de mídia, traz também o OBS Studio, que é muito legal para você que gosta de gravar aí os seus trabalhos, as suas tarefas diárias e mais, tá? Ele funciona muito bem, é claro que você só tem que configurar da maneira correta, adiciona certinho a sua tela, se você quiser, ou sua placa de captura, e pronto, você já vai conseguir trabalhar aí com o OBS Studio tranquilamente aqui dentro desse projeto, tá? Então eu acho interessante que eles conseguiram trazer tanta coisa em um arquivo ISO de apenas 700 megas, né? Não é uma ISO grande, isso aqui não é um projeto grande e já traz ali várias coisas bem legais, tá? Também temos outras categorias, como gráficos aqui, onde tem o Blender, tem esse RAW aqui, tem o Restrict Image Viewer, né, que você vê um reprodutor de imagem, o Escape e o GNU Image Manipulation, né, que você vê um programa aí para você também estar utilizando. Aqui em internet, ele traz o Firefox como navegador padrão. Tem essas outras ferramentas aqui que eu não conheço, tá? E nem cheguei a utilizar elas ainda.
Aqui em multimídia a gente já passou, Office também. Em configurações tem bastante coisa que você pode estar mudando aqui, como a aparência do sistema operacional. Temos tanto o tema claro quanto o tema escuro. Temos também como fazer a mudança de ícones aqui em tempo real. Ó, você clica e ele já vai alterar. Você também pode adicionar novos se você preferir, tá bom? Podemos mudar as fontes, podemos também trocar planos de fundo e fazer configurações na área de trabalho, tá? É muito simples de você trabalhar aqui e fazer dezenas de configurações aqui que vão facilitar muito aí o seu trabalho no uso diário, tá? Então, quando você clica, automaticamente ele já vai aplicar, o que é muito interessante e muito fácil também. Você pode criar layout a partir daqui, pode criar links, pasta na sua área de trabalho, até mesmo adicionar documentos, tá? Você também pode executar o terminal a partir daqui e fazer algumas configurações como você já viu aí anteriormente, tá? Mas não se limita a somente isso. Você também pode alterar ali frequência de tela, pode também fazer configuração de recuperação de dados, bater print screen, formatar discos, gerenciar pendrives, navegar com ferramentas do sistema e muito mais, tá? Tem muita coisa aqui, se a gente clicar em All Applications aqui, que seria todos os aplicativos na versão em português, você tem um acesso geral a tudo isso, tá? E é só ir rolando que você consegue ver tudo aqui tranquilamente, ó. Ele traz o Gparted também, que é muito bom, tá? Ah, e detalhe, mesmo que você faça a instalação, esse install miniOS, ele vai permanecer aqui, tá bom? Ele não vai sair nem quando você utilizar no pendrive, nem quando você utilizar ele de forma que seja instalado aí no seu computador. Então, mesmo que você viu aquilo ali, ele não vai sair em momento algum, tá bom? Então, rolando aqui, temos também configuração de energia, temos muitas ferramentas aqui, tá? Aqui, se a gente entra no Task Manager, que seria ali o gerenciador de tarefas, a gente consegue ter uma noção ali sobre o uso de memória RAM, que está utilizando apenas 8%, que seria 1.3 GB de memória RAM para 16 GB de memória RAM, tá? É claro que se você tiver 1 GB, 2 GB, ele vai utilizar bem menos mesmo, tá? E aqui, a utilização da CPU está em 1%, então tá bem tranquilo, tá rodando tudo bem de boa até aqui. O gerenciador de arquivos aqui dessa versão se chama Tuna File Manage, tá? Que ele é bem simples, bem minimalista, mas vai trazer tudo que você conheceu ali no Windows, tá? Então, se você quer resgatar o computador, você consegue aqui e não vai chegar a estranhar tanto. Você vai conseguir salvar o computador e vai tornar ele utilizável, bem semelhante do que tínhamos ali na época do Windows XP e até mesmo o Windows 7, tá? Mesmo ele sendo básico, você ainda vai conseguir fazer bastante coisa com ele aí no seu dia a dia. Para a gente finalizar aqui e já ir fazer a instalação, deixa eu só terminar de rolar e mostrar todos os aplicativos pré-definidos que tem aqui, tá? E detalhe, pessoal, caso você queira fazer algumas mudanças ali, você pode acessar as configurações geral aqui, tá? E aqui você pode estar modificando a aparência, como você viu anteriormente, pode estar modificando o plano de fundo, ícones e mais, e até mesmo também você pode estar fazendo algumas configurações no display, né? Pode escolher a frequência de tela, resolução que você quer utilizar, escala e muito mais, tá? É um sistema leve, pessoal, feito para ser básico mesmo. Não é algo feito ali para ser bonitão, nada do tipo. Ele é somente para você resgatar computadores antigos ou utilizar esse projeto como uma ferramenta de trabalho, para você gerenciar disco, para você formatar partições, fazer backup de arquivos ou qualquer uma dessas coisas. Isso porque ele consegue até mesmo rodar a partir de um pendrive. Então, bora lá fazer o passo a passo de instalação. Bom, para a gente fazer o procedimento de instalação não é difícil. Você pode utilizar qualquer computador para criar o pendrive boot, porque a gente vai precisar, tá bom? Um pendrive ali de 1 GB já vai resolver o seu problema. Você vai conseguir colocar esse projeto. Você vai entrar no seu navegador, pode ser qualquer um também, independente, tá? Aí você vai digitar miniOS, desse jeito aí, apenas isso. Vai localizar aqui a página oficial deles, tá? Eles têm a página oficial já há bastante tempo. Entrou aqui na página principal deles, automaticamente ela vai já identificar o idioma que você tá. Eu já trouxe esse projeto em 2023 para vocês na versão 3.0, se eu não me engano. Atualmente ele está na versão 4.0. Assim que você entrar na página deles, clica ali no cantinho e já escolhe o idioma que você quer o seu arquivo ISO. É super importante que você faça isso. Na página deles vão ter 3 versões para vocês, tá? A versão Standard, a versão Toolbox e a versão Ultra. A versão miniOS Standard, você tem ali os requisitos mais baixos possíveis para estar utilizando essa versão, tá? Com apenas 512 MB de RAM para 32 bits e 700 para 64 bits, você já consegue estar utilizando. E o armazenamento que ela precisa
são apenas 700 megas, ou seja, um pendrive ali de pelo menos 1 GB você já vai conseguir utilizar. Também temos aqui a outra versão, que é a versão Toolbox, que traz ali algumas ferramentas a mais, como ferramentas de varredura de porta, conexão remota, diagnóstico, administração e até mesmo recuperação de dados, tá? Você pode ter informações sobre cada uma dessas versões. Você tem ali como requisito mínimo ali apenas 768 MB de memória RAM, processador de 1 GHz e 900 MB de espaço. Ainda vai dar certinho ali no pendrive de até 2 GB, tá bom? E aqui, por fim, temos a versão MiniOS Ultra, que foi a versão que para mim é a melhor para você utilizar, tá? Até porque ela já traz ali também navegador, traz ferramentas para navegação, para uso geral, tá? Você basicamente vai conseguir utilizar para qualquer coisa. E ela também requer apenas 768 MB de memória RAM e um processador de 1 GHz para você estar utilizando. Detalhe, um pendrive de 2 GB também vai conseguir comportar, tá bom? Você pode utilizar a partir de um pendrive ou pode instalar no computador se você quiser. Ambos métodos vão funcionar. Ele até informa logo abaixo de cada versão que você sim consegue utilizar com menos memória RAM, porém pode ser que você tenha algum travamento, alguma falha ali negativa do sistema, tá? Você vai clicar sobre a versão que você quer, o botão logo ao lado vai estar destacado, e aqui você simplesmente vai aguardar alguns segundos que automaticamente você vai pegar o arquivo ISO para o seu computador, tá bom? Tem hora que o servidor dele está muito bom e tem hora que está muito ruim, então eu não sei em qual momento você vai pegar. Então você aguarda um pouquinho aqui ou usa algum tipo de acelerador que vai facilitar bastante para você. Para facilitar, eu já tenho essa versão aqui no meu computador, tá? Porque agora, nesse momento, ia demorar um pouquinho. Então, o que a gente vai precisar é de uma ferramenta para a criação do pendrive, tá? No caso, você pode utilizar o Rufus, pode utilizar o Intel USB, o Ventoy, qualquer uma dessas vão servir perfeitamente. Então aqui no caso, a gente vai utilizar a versão mais recente do Rufus, tá? Entra na página oficial dele. Aqui você vai ter as versões mais novas. No caso, vamos também utilizar a versão portátil, que é melhor e mais prática de trabalhar com ela, tá bom? Então aqui você vai clicar sobre a versão assim que finalizar, ó, Rufus 4.6P, aguarda um pouquinho, não demora, clica sobre ela, dá a permissão sim, aqui não, pode fechar aqui, pronto, você pode arrastar o seu arquivo ISO para dentro do pendrive ou selecionar manualmente se você quiser, tá bom? Conecta o pendrive ao seu computador, ele vai identificar aqui em dispositivo, clica em iniciar e dá as confirmações aqui. Tá tudo sim, tudo ok, e aguarda que ele vai criar o seu pendrive com o MiniOS 4 Ultra, tá bom? Então vamos aguardar um pouquinho que já ele finaliza aqui, copiando arquivos da ISO. Pronto, assim que finalizar ele vai dar a mensagem pronto em verde aqui, tá? Aí você pode fechar. Se você não for instalar no mesmo computador, você pode retirar o pendrive e conectar no computador que você vai utilizar, tá? No caso aqui, como eu vou instalar nesse, a gente vai reiniciar o computador e pressionar as teclas de boot, tá? Então você vai escolher a tecla de boot e ver a sua de acordo com a marca. No meu caso é F11. Vou pressionar a tecla de boot até ele aparecer o menu de boot direto aqui na tela. Pronto, apareceu o menu de boot, com a seta do teclado a gente vai selecionar o pendrive, selecionou, simplesmente dá Enter aqui. Aqui ele vai te mostrar essas janelas, tá? Eu te recomendo você sempre inicializar aqui como uma nova sessão, caso você não esteja utilizando a partir do pendrive. Caso você queira instalar, sempre aqui como nova sessão, tá bom? Então aqui vamos iniciar, ele vai fazer uma leitura rápida aqui e já vai mandar a gente direto para a tela inicial. Só aguardar um pouquinho, não demora nada, é bem rápido mesmo. Pronto, chegando na tela inicial, você pode optar em já fazer a conexão da sua rede aqui, no caso é aqui, em Avai Labs. Eu vou colocar na rede 5, que é para ser mais rápido, caso necessite de internet. Conecte, aguarda um pouquinho, ó. A interface dessa nova versão já é bem mais agradável do que a versão anterior, tá? A versão antiga não era tão agradável assim, porque era muito simplificada. Então aqui, ó, MiniOS 4 Ultra. Aqui temos o menu iniciar, onde você vai ter acesso a todas as ferramentas, etc. Nesse momento está em inglês, você vai até System e a gente vai fazer o procedimento de instalação, tá? Vem aqui até Install MiniOS. Aqui ele pergunta onde você quer instalar, escolhe o SSD, HD, etc, tá? E simplesmente clica em Install. Dá um continue aqui e ele vai fazer o procedimento de instalação direta aí. Ele vai formatar
a partição que está o sistema antigo e vai instalar o novo, esse mini.os aqui, tá bom? Então aguarda que ele vai copiar os arquivos. Normalmente não demora, tá? É até que bem rápido. Aí é só a gente aguardar um pouco. Pronto, carregou essa janela aqui, a gente começa a fazer algumas configurações que são extremamente importantes, tá bom? Como por exemplo, você vai escolher o nome de usuário que você quer. Eu vou colocar xerife. A senha que você quer também, eu vou colocar 1234. A senha do root também é importante, 1234. O hostname vou deixar como mini.os. O sistema aqui eu vou deixar no clássico. Em default vou deixar padrão também do jeito que veio. E aqui, se você quiser, você pode estar trocando aqui para PTBR, tá? Não precisa mexer em muita coisa aqui nessa parte. Você pode depois no sistema fazer mudanças se você quiser. Aqui vamos dar OK, ele vai continuar, dá um finish aqui. Pronto, simples assim. Basicamente, ele já foi instalado no seu computador. Você vai clicar sobre o botão do menu iniciar e vai desligar ou reiniciar, tá? Mas é importante que você remova o pendrive. No caso, eu vou desligar para que não entre novamente ali. Então aguarda um pouquinho. Ó, pronto. Ele vai desligar o computador. Apareceu sem sinal aqui na tela. Computador desligado, pressiona o botão de ligar novamente no seu computador e aguarda que ele já vai inicializar diretamente no mini.os, tá bom? Então o sistema principal do computador nesse momento é o mini.os e pronto, você pode iniciar a partir da primeira opção ou a partir da segunda, mas o sistema já está instalado aí no computador, tá? Aguarda um pouquinho que ele vai automaticamente se você não mexer em nada. Então vamos aguardar chegar até a tela principal. Aí pronto, sistema instalado com sucesso, tá? Aí é só você utilizar e configurar da melhor maneira para você.